Olá, meus amados, e olá, minhas amadas. Eu sou o Ian. Sejam mais do que bem-vindos e sejam mais do que bem-vindas a mais uma linda mensagem. Na nossa linda noite de hoje, nós nos encontramos no livro de Jó, em seu capítulo de número 1, em seu verso de número 1, que assim se escreve: Houve um homem na terra de Uz, que se chamava Jó, e era este homem perfeito, reto e temente a Deus, e afastava-se de todo mal. Jó é um exemplo para todos nós. Como está descrito neste verso que eu acabei de ler, Jó era um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Ele andava no caminho da retidão, tinha temor perante a Deus em seu coração e se desviava de todo mal, se desviava do pecado, se desviava dos caminhos ruins. Jó era um filho do Senhor, um servo fiel de Deus. Ele era uma pessoa que agia segundo as coisas que agradavam o coração do Salvador e evitava as coisas que desagradavam o coração do Criador. Jó era um filho de Deus, ele não pecava, ele se preocupava em fazer o certo, ele se preocupava em fazer aquilo que agradasse a Deus, ele se preocupava em honrar o mestre, ele se preocupava em seguir as coisas que ele fala, ele se preocupava em evitar as coisas que ele falou para evitar. Jó era um homem íntegro e que deve ser tomado por todos nós como um exemplo. Nós devemos ser filhos e filhas de Deus. Nós devemos ser servos e servas fiéis do Senhor. Nós devemos ser pessoas íntegras, pessoas retas, que andam nos caminhos corretos, que andam segundo as veredas do Senhor. Nós temos que ter um temor perante Ele. Que com relação a Ele nós devemos ter um temor em nosso coração. Nós devemos ser tementes a Deus. Nós devemos nos desviar de todo o caminho ruim, de todo o pecado, de toda mentira, de toda heresia, de toda enganação, de toda tentação do inimigo. Nós temos que nos desviar de tudo aquilo proveniente do inimigo. E nós temos que nos aproximar de tudo aquilo que é proveniente do Senhor. Nós temos que viver para honrá-lo, para glorificá-lo. Nós temos que viver para nos preocuparmos em fazer as coisas certas, para nos desviarmos das coisas erradas e agirmos apenas conforme aquilo que agrada o coração do Mestre. Nós devemos viver para sermos servos fiéis do Senhor. Pessoas que andam em seus caminhos, que evitam a mentira, que trabalham com a humildade, com a verdade e com a honestidade. E nós temos que evitar toda blasfêmia, toda reclamação, toda murmuração, toda discussão. Nós temos que evitar tudo isso. Nós temos que sempre glorificar ao Senhor, sempre ser gratos e gratas a Ele por tudo. E sempre bendizermos o seu santo nome, independentemente das situações. Fazendo isso, assim como Jó fez, nós seremos servos e servas fiéis de Deus. E seremos salvos, e iremos ter com Ele na vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a nossa linda oração dessa belíssima noite. Senhor amado Deus, soberano e eterno Pai, em nome do teu santo Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu oro, Senhor, e te peço, Senhor, que nós possamos nos preocupar em fazer o certo, que nós possamos agir conforme as coisas que te agradam, Senhor, que nós possamos evitar todas as coisas ruins e que nós possamos nos aproximar de todas aquelas coisas que são boas. Que nós possamos ser íntegros e íntegras. Que nós possamos andar no caminho da retidão. Que nós possamos ter temor em relação a Ti. Que nós possamos ter temor perante Ti. Que nós possamos ser tementes ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos desviar de todo pecado, evitar toda mentira, toda coisa proveniente do inimigo. Senhor, nós temos que tomar Jó como um exemplo para agirmos da maneira correta. Senhor, que nós possamos fazer as coisas que te agradam.
que nós possamos servir ao Senhor, que nós possamos te honrar, que nós possamos te glorificar, e que tudo aquilo que for para a desonra do Senhor, que tudo aquilo que não te agradar, que tudo aquilo que for para chatear o Senhor, que possa ser evitado por todos nós. E que assim que nós possamos fazer as coisas certas e não fazer os pecados, e que assim nós possamos ser salvos pelo Senhor, e que nós possamos ter contigo na vida eterna. É assim que eu oro em nome do teu santo filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Um beijo a todos, lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e fiquem todos com Deus.